Boa noite a todas e a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Boa noite, Márcia. Que bom. Vamos dar sequência aqui na nossa aula de processo penal. E hoje eu queria retomar com vocês uma temática que eu já iniciei na aula passada a respeito do processo penal cautelar. E naquela oportunidade, quando eu comecei a falar de medidas cautelares no processo penal para vocês, eu expliquei que eu inicio pelas medidas cautelares reais, né, aquelas medidas cautelares patrimoniais no processo penal. E falei bastante aqui a respeito do sequestro, da hipoteca legal e do arresto, que são os três instrumentais que nós temos no processo penal para acautelar o ressarcimento, principalmente, do prejuízo sofrido pela vítima, pelo ofendido em processo penal. E, naturalmente, sempre o restante podendo aí servir para o pagamento de custas, despesas processuais, recolhimento junto ao fundo penitenciário ou outros fundos criados por lei. E naquela oportunidade, logo após falar das medidas cautelares, das medidas assecuratórias ou medidas cautelares reais do processo penal, eu já mencionei o artigo 319 e o artigo 320 do Código, que tratam das primeiras medidas cautelares chamadas pessoais, né, em contraposição às medidas cautelares reais. Medidas cautelares pessoais porque incidem sobre o corpo daquele sujeito que está submetido ao processo penal. E no artigo 319 e no 320, nós encontramos as primeiras medidas cautelares pessoais, mas de natureza não prisional. E por quê? Porque a regra, pelo menos teórica, do nosso Código de Processo Penal é exatamente essa, que o magistrado ele deve começar sempre administrando medidas cautelares pessoais não prisionais, e conforme haja necessidade, ele vai aumentando a escala até chegar às medidas cautelares prisionais. Não vou fazer discursão aqui a respeito do sistema prisional que nós temos, né? Para alguns, falido. Para outros, funcionando muito bem, não é? De qualquer maneira, tanto para aqueles que defendem a falência do sistema prisional, quanto para aqueles que defendem que ele funciona muito bem, um show de horrores, né? Todos concordam que é um show de horrores. Então, o nosso Código de Processo Penal, ele foi fazendo concessões muito, digamos, tímidas, limitadas, para que, então, o juiz do processo penal, ele tenha instrumentais não prisionais, né? Que não precise chegar a esse ponto. É uma pena. Seria muito legal se nós estivéssemos dizendo que o nosso código o nosso legislador foi consciente com o sistema constitucional brasileiro, que é um sistema constitucional de garantias, de respeito aos direitos fundamentais, e que criasse um sistema de medidas cautelares pessoais não prisionais para o respeito à dignidade da pessoa humana, ao estado de inocência. Mas não foi bem o que aconteceu, né? Foi exatamente pela pressão de um cárcere na situação que nós o encontramos hoje no Brasil, que essas medidas cautelares foram sendo inseridas no nosso sistema. Então, nós temos aí um gradiente, nós temos uma escala, daquilo que incide toda medida cautelar pessoal, seja ela não prisional ou seja ela prisional, ela vai incidir sobre o corpo do sujeito. Não há dúvida sobre isso. Mas nós dizemos, então, que nesse gradiente está colocado, né, uma incidência, uma intervenção mínima para uma intervenção máxima, chegando aí à prisão preventiva, ao flagrante delito, à prisão temporária e outras formas aí que nós podemos mencionar depois. Né? Então, o juiz, tendo em mãos esse gradiente, tendo em mãos essa escala, ele deverá observar aquilo que é necessário para o caso concreto.
Daí que medidas cautelares não são aplicadas pela gravidade do delito. Tá? Vejam, durante muito tempo, nós encontramos jurisprudências que mencionavam, né, diante da gravidade do delito, deve-se aplicar a prisão preventiva. Gravidade do delito não é motivo para a decretação de prisão preventiva, nem de nenhuma outra medida cautelar de natureza prisional. Por quê? Porque gravidade do delito está no passado. O delito foi grave, tudo bem, eu concordo, foi grave, lá no passado. Mas a medida cautelar, ela visa acautelar uma situação que está em perigo, ou seja, em perigo atual ou iminente, ou seja, futuro. Então, ou eu tenho um fato que demonstra que eu preciso acautelar uma situação daqui para frente, do presente para o futuro, ou a medida cautelar não se justifica. Então, argumentos como o da gravidade do delito são argumentos retóricos, né? Retóricos, porque não se referem a situações concretas, situações fáticas que justifiquem o acautelamento de situações presentes ou futuras. Né? Eu já vi prisão preventiva, olha, o corpo foi esquartejado, assim, então, quer dizer, foi um crime bárbaro, logo prisão preventiva. Eu até mencionava o caso, na semana passada, do rapaz que teve contra si decretada uma prisão preventiva naquele caso do incêndio lá da estátua do Borba Gato, né? E eu dizia, olha, eu não li a decisão, né? Mas prisão preventiva não se justifica para conter a opinião pública, né? A opinião pública é outra coisa. Prisão preventiva só se justificaria se talvez ele estivesse ameaçando colocar fogo em outros patrimônios públicos, outras situações, cometer novos delitos. Mas para aplacar a ira da opinião pública de um crime que aconteceu no passado, uma medida cautelar não tem nexo de causalidade uma coisa com a outra, né? Não se justifica. De qualquer maneira, isso se aplica a todas as medidas cautelares pessoais. O juiz só deve aplicar uma medida cautelar pessoal na medida que ela seja necessária para acautelar, para proteger uma situação presente ou futura de perigo. Se essa situação presente ou futura de perigo não está colocada, aquilo que em processo civil se chama de perigo in mora, perigo na demora. Eu preciso acautelar uma situação porque há um perigo na demora, né? Não naquilo que passou. Né? Se essa situação não se coloca, é porque a medida cautelar não se justifica, né? Não teria aí por que ser aplicada. Bom, de qualquer maneira, eu não vou voltar aqui no 319 e no 320, já falamos disso na semana passada. Quem não conseguiu olhar, dê uma olhada lá no vídeo, por favor, que já está disponível lá no nosso sistema. Né? Eu gostaria hoje de avançar com vocês, ainda na toada eu estou vendo que alguém está colocando uma jurisprudência aí, eu não vou conseguir parar agora para olhar do que se trata, tá? Mas depois a gente pode debater lá no final. Depois eu olho, depois eu faço uma leitura. Eu gostaria de mencionar para vocês um outro sistema de medidas cautelares pessoais não prisionais, que é a liberdade provisória, com ou sem fiança. Vejam, com isso que eu quero trabalhar hoje aqui com vocês. Eu vou até começar a fazer aqui o nosso compartilhamento de tela, se me permitem. Ué, sumiu aqui. Só um minutinho. É porque eu estou colocando no lugar errado. Aqui, agora sim. Perfeito. Isso, perfeito. Opa. Só um minuto. Ótimo, agora eu estou visualizando.
Então, vejam, né? Eu nunca me canso de voltar a afirmar que o nosso sistema constitucional é um sistema fundado não na presunção de inocência, não se presume nada, inocência não se presume. Ele é fundado no estado de inocência. Nós somos inocentes, constitucionalmente falando. Vejam, é um estado existencial. Eu sou inocente até que uma sentença transitada em julgado me retire dessa condição, me constitua numa outra condição, na condição de culpado. Esse é o fundamento maior do nosso sistema constitucional. Não é à toa que, inclusive, quando nós trabalhamos aqui com vocês a teoria das provas, eu mencionava que o estado de inocência é o standard probatório número 1 do processo penal. Isso lá em matéria de teoria das provas. Agora, chegando aqui nas medidas cautelares, o estado de inocência retorna, e retorna com força. Retorna com força porque ele é aqui o fundamento principal das medidas cautelares. Porque eu estou trabalhando com um sujeito que está submetido ao processo penal em estado de inocência, por óbvio, né? Que poderá ser condenado ao final, mas que poderá também ter mantida o seu estado de inocência. Vejam, se eu estou falando que o sujeito submetido ao processo penal é um sujeito em inocência, inocente, até o advento da sentença transitada em julgado, toda medida cautelar é odiosa. Seja essa medida cautelar real, ou seja ela pessoal, seja ela uma medida cautelar pessoal não prisional ou prisional. Ela é odiosa, porque a Constituição, no seu artigo 5º, diz também que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E na medida em que eu imponho uma medida cautelar não prisional ao sujeito, por exemplo, comparecimento periódico em juízo para dar conta de suas atividades pessoais e profissionais, ou eu imponho a ele utilizar uma tornozeleira eletrônica, ou eu proíbo ele de frequentar certos lugares, ou eu imponho a ele uma prisão domiciliar, a proibição de ter contato com alguma pessoa do seu círculo de afeto. Tudo isso são medidas que estão restringindo a liberdade do sujeito, de um sujeito que é inocente, que está respondendo o processo. Só isso, né? Só isso. Então é por isso que o estado de inocência é o fundamento, porque é ele que me guia, é ele que me dá a direção. Eu só devo utilizar medidas cautelares de qualquer natureza, havendo necessidade, porque ela é odiosa, porque ela não deve ser banalizada, como ela vem sendo banalizada no nosso país há muito tempo. Né? Não é à toa que nós somos aí um dos países que mais encarcera no mundo, inclusive de forma temporária, preventiva, né? Medidas cautelares. Isso é assustador. Né? Então, o fundamento é esse, é o estado de inocência. Decorre do estado de inocência o direito à liberdade provisória, que também é constitucional, também está no artigo 5º. Veja, está lá no 66 do artigo 5º da Constituição. Artigo que diz, né? Aliás, inciso que diz: ninguém será mantido ou levado à prisão preventiva. Ninguém será levado à prisão quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Veja. Inciso esse que, inclusive, deu muita margem a interpretações, no sentido de que, será que a Constituição está delegando ao legislador infraconstitucional o poder de dizer quando cabe liberdade provisória com ou sem fiança, ou não? E, no final das contas, isso tudo ficou muito fácil de ser resolvido, porque a própria Constituição que diz quando cabe fiança e quando não cabe fiança, né? A inafiançabilidade de alguns delitos é declarada na própria Constituição. Então, embora o inciso que nós estamos aqui mencionando tenha essa redação,
A própria Constituição já dá resposta. Olha, existem crimes que são afiançáveis, existem crimes que são inafiançáveis. Agora, o que demandou ser interpretado era, perfeito, e nos crimes inafiançáveis, isso significa que o sujeito deve responder o processo preso? Ora, também nos crimes ditos inafiançáveis, o sujeito está alcançado pelo direito constitucional do estado de inocência. Então, não faria sentido exigir que, nos crimes afiançáveis, o sujeito pagasse para obter a liberdade, e nos crimes ditos inafiançáveis, o sujeito respondesse o processo preso, como se inocente não fosse. Então, a interpretação que foi dada na Constituição de 88 é: em todo crime cabe liberdade provisória. Todo crime é passível de liberdade provisória. Alguns mediante o pagamento de fiança, outros sem o pagamento de fiança. Vejam. Então, essa é a regra número 1. Todos os crimes merecem a liberdade provisória. Alguns com fiança, outros sem fiança. Quando será com fiança? Quando a Constituição permitir. Quando será sem fiança? Quando a Constituição não permitir o pagamento de fiança. Inclusive está colocado aí um paradoxo. O paradoxo é o seguinte: a Constituição disse que eram inafiançáveis delitos graves, delitos que ela considera repugnantes, que ela considera gravíssimos em relação aos demais. E aí ela diz, são inafiançáveis. O paradoxo é, portanto, que os crimes que a Constituição considerou mais leves, o sujeito tem que pagar para obter a liberdade. Enquanto nos crimes considerados mais graves pela Constituição, ele pode obter a liberdade sem esse pagamento. Esse é um paradoxo que está colocado no nosso sistema. Ele é real. Não vamos aqui esconder o sol com a peneira. Se vocês me perguntarem o que eu penso disso, eu penso que isso é um moralismo. Foi um moralismo admitido pela nossa Constituição. Eu preferia, se eu fosse legislador, eu preferiria um sistema onde todos os crimes fossem afiançáveis. Sendo que, quando ele for mais leve, a fiança é mais leve. Quando ele for mais grave, a fiança é mais alta. Né? Mesmo naqueles que são considerados inafiançáveis hoje. Porque o grande paradoxo é esse. Tudo bem. Então, eu pego um crime, por exemplo, crime de tortura, crime inafiançável, mas o sujeito, se não houver motivo para a decretação da sua prisão preventiva, ele deve responder o processo em liberdade. Então, ele será passível de obter uma liberdade provisória sem fiança. Vejam, então, esse paradoxo me parece que a Constituição admitiu um discurso moralista e criou um paradoxo jurídico. Né? Essa é a questão que eu gostaria de mencionar. Então, partamos dessa situação que eu acabo de mencionar, tá? Desse paradigma, não é? Desse paradigma que está aí colocado. Todos os crimes demandam a liberdade provisória, alguns com, outros sem fiança. O próprio artigo 321 do CPP, ele acaba repetindo ali a Constituição, né, de alguma maneira, ao dizer, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, medidas cautelares previstas no Código. Então, vejam, o que excepciona a liberdade provisória é sempre a necessidade de uma prisão preventiva. Nós não vimos a prisão preventiva ainda, nós vamos vê-la. Né? Em algumas hipóteses excepcionais que o Código prevê, se admite a prisão preventiva como exceção. A prisão preventiva é sempre a exceção. A regra é a liberdade provisória. Se houver motivo para manter o sujeito preso preventivamente, ele não obterá a liberdade provisória. Se esses motivos não estiverem presentes,
então a regra é que ele seja solto e responda o processo em liberdade. E aí vocês diriam, tá, então quando é passível a liberdade provisória com fiança? Eu já dei a dica, né? Já dei a dica. A dica a Constituição diz quais são os crimes inafiançáveis. Portanto, não passíveis de liberdade provisória com fiança. Então, vocês precisam fazer uma interpretação a contrário senso, né? Aquilo que não for proibido é permitido. E isso foi repetido, de alguma maneira, ali nos artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal. Na verdade, é uma repetição da Constituição. Diz o 323. Só um minuto, eu acho que alguém pediu para entrar. Professor, pode aumentar a tela dos teus escritos, por favor? Eu tentei já e não consigo, senão eu perco aqui o texto. É porque eu tive que fazer minimização de tela para mim, então, para eu poder acompanhar o vídeo e o texto ao mesmo tempo. Se eu aumentar, eu não consigo acompanhar. Então, desculpa, tá, Gladys? Ficou pequenininho, né? Mas vocês vão ter que acompanhar assim hoje, para eu poder enxergar aqui também, que eu estou com um monte de tela aberta aqui. Código, vocês, o roteiro, tá? Vamos lá. O 323 diz assim: não será concedida fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, de terrorismo, e nos definidos como crimes hediondos, nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. E o 324. Não será igualmente concedida fiança aos que no mesmo processo tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido sem motivo justo qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código, em caso de prisão civil ou militar, né, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Vejam, e aí é o que eu digo sempre para vocês: não será admitida fiança, não será admitida liberdade provisória com fiança. Mas será admitida liberdade provisória sem fiança? Sim, será admitida. Então, uma pessoa que responda, por exemplo, por um crime de racismo, de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes, de terrorismo, a um crime hediondo, por exemplo, crime hediondo, homicídio qualificado, é considerado crime hediondo. Esse sujeito é passível de obter a liberdade provisória sem fiança? Sem dúvida. Sem dúvida. Todos eles são passíveis de obter a liberdade provisória sem fiança. A contrário senso, tudo o que não for racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, crimes hediondos, crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático, tudo que não for isso é passível de liberdade provisória com fiança. Vejam, então o homicídio simples é afiançável? Sim, é afiançável. O homicídio simples não é crime hediondo, não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses aqui mencionadas, então ele é afiançável. Vejam, o furto, não é? E aí vocês podem imaginar o crime que vocês quiserem. Por mais que pareça grave esse delito, vejam, a questão aqui não é de direito material. Vocês não devem se impressionar com o nome em júris do delito, não é? Com a situação que está colocada, não é? Materialmente falando, porque a questão aqui é processual. É processual. Não importa a gravidade material do delito. O que nos importa aqui é se estão presentes requisitos procedimentais para uma liberdade provisória ou para uma prisão preventiva. E nós não devemos aqui nos impressionar com a gravidade material do delito jamais. Essa, então, é a regra. É simples de visualizá-la, está na Constituição, está no Código de Processo Penal. Quem que concede fiança?
Quem pode conceder a fiança? O artigo 322, ele nos dá a resposta. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Vejam, então, se é até 4 anos, a própria autoridade policial pode fixar a fiança. Conceder a fiança é fixar a fiança, determinar o seu quantum debeatur. Não é? Nos crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos, não cabe ao delegado de polícia fazer a fixação da fiança. Ela deve ser realizada pelo magistrado, pelo juiz de direito, o juiz competente para julgar a causa. Perfeito? Essa é uma regra muito importante de ser aqui observada, porque uma fiança que seja concedida por autoridade incompetente, ela deverá ser cassada futuramente, né, por invalidade. Perfeito? E essa pessoa, esse sujeito, quando ele concede a fiança, quando ele fixa o valor da fiança, ele fixa o valor da fiança baseado em quê? Como se fixa uma fiança? Olha, durante muito tempo, e quando eu era estudante de direito ainda, a fixação do valor da fiança era algo metafísico, né? Não, o Código de Processo Penal não trazia critério algum. Então a jurisprudência ficava se debatendo para tentar criar critérios, né? Para poder preencher essa lacuna gigantesca do nosso código. Agora, hoje, nós temos critérios muito bem definidos. Está muito fácil de visualizar o valor, o quantum debeatur de uma fiança. Tá? Porque os artigos 325 e 326 nos colocaram aí valores bem pré-definidos. Né? Então, façam a leitura comigo. O artigo 325, primeiro. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. Inciso 1. De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 anos. Olha só. Vocês vão dizer para mim, poxa, mas a margem de manobra aí é gigantesca, né? De 1 a 100 salários. Sim, é gigantesca. Mas da mesma maneira que o juiz ele individualiza a pena na sentença penal condenatória, ele também tem que individualizar o valor, o quantum debeatur da fiança aqui. E ele vai levar em consideração vários motivos. Ele vai levar em consideração várias circunstâncias que são próprias àquele sujeito que é passível de obter a liberdade provisória. Nós vamos mencionar algumas aqui. Né? Então, vejam, se a pena máxima do crime não for superior a 4 anos, o juiz tem margem de manobra de 1 a 100 salários mínimos. Se for superior a 4 anos, a pena máxima combinada, então, nós temos aí no inciso 2, um quantum debeatur que vai de 10 até 200 salários mínimos. Vejam, também aí uma margem de manobra muito grande. Perfeito? O juiz vai levar em consideração vários fatores. Ele vai levar em consideração... Aqui ele pode levar em consideração a gravidade do delito. Aqui ele pode levar em consideração o potencial econômico do sujeito. Né? A fiança ela nunca deve ser impeditiva do pagamento. Não. Portanto, eu não posso fixar uma fiança em valores que tornem impossível para aquele sujeito concreto pagá-la. Né? Eu posso estar falando de um sujeito aqui cujo pagamento de uma fiança de um salário mínimo seja impeditivo. Para algumas pessoas, pagar um salário mínimo, tirar um salário mínimo do seu rendimento pessoal para pagar uma fiança pode ser totalmente impeditivo. Para outras pessoas, um salário mínimo pode representar absolutamente nada no seu rendimento. E é por isso, inclusive, que nós temos aqui uma margem de manobra tão grande. E vejam vocês que o parágrafo 1º do 325, ele, inclusive, nos permite uma margem de manobra maior. E por quê?
Porque o parágrafo 1º, inciso 1, diz que, vejam vocês, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá primeiramente ser dispensada na forma do 350. Ou seja, o juiz pode considerar que, num crime afiançável, o sujeito não tem condições de pagá-la em absoluto e conceder a liberdade provisória sem fiança, com fundamento no parágrafo 1º, inciso 1, do artigo 325. Nós estaríamos dizendo, portanto, aqui, né, que o juiz dispensou o pagamento da fiança por impossibilidade financeira do preso. Total impossibilidade financeira do preso. Não tem como pagar. Então, aí, nesse caso, há uma total dispensa, uma concessão de liberdade provisória sem fiança. Mas o juiz poderá também reduzir até o máximo de 2/3 o valor da fiança. Então, vejam, naquele caso concreto, o juiz ele considera era um crime cuja pena máxima não era superior a 4 anos, não é? Portanto, ali o juiz poderia fixar um valor de um salário mínimo, mas ele percebeu que o sujeito não pode pagar um salário mínimo, mas ele pode pagar até 2/3 desse valor. Vejam, então o juiz pode fazer essa redução? Pode, ele pode fazer essa redução. Ele poderia chegar a dispensar o pagamento, concedendo a liberdade provisória sem fiança, mas ele opta por reduzi-la. E pode também, levando em consideração essa situação econômica do preso, diz o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 325, aumentar em até 1000 vezes o valor da fiança. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação estabelecida no artigo 325, onde, né, o mínimo da fiança pode ser a dispensa total. O sujeito não pagará nenhuma fiança, obterá liberdade provisória sem fiança. Perfeito? Depois, um pagamento de até com uma diminuição de até 2/3, né, uma diminuição de até 2/3 de um salário mínimo. E, enfim, um aumento em até 1000 vezes sobre 200 salários mínimos, a depender da situação econômica do sujeito. Eu sempre cito, e não é por nada, aquele caso lá do filho do Ike Batista, quando ele bateu um carro, eu nem sei o nome do carro que ele dirigia lá, se era uma Ferrari, se era um desses carros aí caros, né, de milionários. E veja, numa situação como essa, você vai impor que tipo de fiança, né? Uma fiança para o filho do Ike Batista ali, né, nos parâmetros estabelecidos no artigo 325, 1 e 2, talvez fosse uma fiança absolutamente irrisória. Então, é por isso que o magistrado tem essa possibilidade de fazer aí tanto a dispensa, quanto a redução, quanto o aumento do valor da fiança, baseado nos critérios objetivos que estão colocados no artigo 325. Portanto, critérios aí muito, muito fáceis de serem observados e acompanhados ali no nosso código, né? Dando sequência aqui, vamos adiante. Como se paga uma fiança? Como se pode pagar uma fiança? O artigo 330, ele nos diz que a fiança consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou hipoteca inscrita em primeiro lugar, de imóveis. Então, vejam vocês que a intenção do legislador é permitir que o sujeito possa pagar a fiança de alguma maneira, tá? De alguma maneira possível para ele. Nós não queremos aí dificultar o pagamento da fiança. Então, há possibilidades amplas de pagamento da fiança, não apenas em dinheiro, mas em todas as formas que estão previstas aí no artigo 330. Ok? Bom, dado esse contexto geral, tá? Dado esse contexto geral,
nós vamos encontrar aí algumas modificações da fiança. Tá? A primeira modificação da fiança que eu gostaria de mencionar para vocês é a chamada quebra da fiança. O que é quebra da fiança? Essa aqui não é uma matéria difícil, é uma situação bem fácil de ser observada. Quando eu falo em quebra da fiança, eu estou falando na prática de um ilícito por parte do afiançado. Vejam, o sujeito, ele obteve liberdade provisória mediante pagamento da fiança, mas ele comete um ilícito processual que o leva a quebrar a fiança, ou seja, a perder o direito a permanecer em liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Então, quando vocês ouvirem falar em quebra, vocês saberão que quebra é sempre a prática de um ilícito. Por exemplo, artigo 328. O réu afiançado não poderá, pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante, nem ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Ou seja, o 328 é um ilícito processual. Uma vez que eu estou afiançado, eu não posso mudar de residência. Eu tenho que pedir autorização da autoridade processante, do juiz. Eu não posso me ausentar por mais de 8 dias da minha residência. Se eu o fizer, eu estarei praticando um ilícito processual, e terei quebrada a minha fiança. O 341 também, mesma situação. Vejam lá, julgar-se-á quebrada a fiança quando acusado, intimado para o ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo, praticar ato de obstrução ao andamento do processo, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, resistir à ordem judicial, praticar nova infração penal dolosa. Vejam, o sujeito praticou aqui inúmeras formas de ilícitos procedimentais que levam ao quebramento da fiança. O 343, ele nos dá aqui a consequência. Qual é a pena disso? O quebramento injustificado da fiança importa na perda da metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da própria prisão preventiva. Né? Então, só pela prática desse ato, desse ilícito, o sujeito já perde metade do valor da fiança. E ainda poderá, inclusive, ter contra si decretado uma prisão preventiva, se for o caso, né? Se o juiz entender que há essa necessidade. Diferente da quebra da fiança, que é um ilícito, a fiança sempre é quebrada porque houve a prática de um ilícito, diferente é a situação da cassação da fiança. A fiança é cassada porque ela foi concedida de forma ilegal. Vejam, olha a diferença aqui. Uma fiança é quebrada porque houve a prática de um ilícito por parte do afiançado. A fiança é cassada porque a sua concessão era ilegal ou se tornou ilegal. Por exemplo, situação que está prevista lá nos artigos 338 e 339. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie, na espécie será cassada em qualquer fase do processo. O juiz, depois ali, um novo juiz ou o mesmo juiz percebeu que não era cabível. Não era. O crime depois se mostrou inafiançável. Então não podia ter sido concedido. Então é questão de cassar aquela fiança. Veja. Nem sempre a tipicidade está clara desde o início. Às vezes ela depende da investigação, do curso do processo. Talvez lá no curso do processo foi feita uma mutatio libelli, foi feita uma emendatio libelli, houve uma modificação de classificação, e aí depois você descobriu que era um crime inafiançável, não era cabível a fiança. Então há que se cassar a fiança que foi concedida de forma ilegal. Não é? Outra situação é o reforço da fiança. Ora, o reforço da fiança geralmente acontece exatamente por essa circunstância que eu acabei de mencionar, que é quando você reclassifica o delito de modo a exigir o reforço da fiança. Imaginem vocês, eu acabei de mencionar ali no valor da fiança, né, que o juiz concederá, 325, eu acabei de dizer, no inciso 1,
Se a pena máxima combinada ao delito não for superior a 4 anos, a fiança é de 1 a 100 salários mínimos. Mas se ela for superior a 4 anos, ela será de 10 a 200 salários mínimos. Na reclassificação do delito, nós temos agora um crime cuja pena máxima supera 4 anos, passando do inciso 1 do 325 do CPP para a situação do inciso 2 do artigo 325 do CPP. De modo que agora o magistrado precisa solicitar o reforço da fiança. Fiança essa que se tornou inócua diante da reclassificação do delito. Vejam. Portanto, são situações bem diferentes que estão colocadas aqui no nosso código. Devolução da fiança. A fiança será devolvida? Sim, a fiança pode ser devolvida. O artigo 337, ela coloca aí uma hipótese, né? Se a fiança for declarada sem efeito, ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta ação penal, o valor que a constituir atualizado será restituído sem desconto, salvo disposto no parágrafo único do 336. Aqui eu preciso mencionar uma questão que é muito importante para vocês. Vejam, qual é a motivação da imposição da fiança no processo penal? Essa é a pergunta fundamental, né? Essa é a pergunta fundamental. Lembrando que a fiança, no processo civil, ela é real. Se presta fiança com bens reais, né, com bens. Enquanto no processo penal também acontece a mesma, aliás, perdão, no processo civil a fiança ela é fidejussória, enquanto no processo penal ela não é fidejussória, ela é real, ela é mediante o pagamento de um valor. Vejam, né? O artigo 337 ele menciona exatamente isso, né? Se o réu for absolvido ou tiver extinta a sua punibilidade, esse valor será devolvido. E por quê? Porque a fiança ela não é uma pena. A fiança ela é uma medida cautelar. Uma medida cautelar que parte do pressuposto de que o sujeito que presta um valor, que presta uma quantia em dinheiro ou um bem da vida valoroso no processo penal, tem interesse em se defender para obter aquele valor de volta. Porque uma vez absolvido, uma vez que eu tive extinta a minha punibilidade, este valor pertence ao meu patrimônio, pertence à minha propriedade privada e deve ser restituído à minha pessoa. Então percebam, a fiança ela não é pena, a fiança ela é sempre uma medida cautelar para vincular o sujeito financeiramente ao processo, de modo que ele tenha interesse em se defender, de modo que ele tenha interesse em não se evadir do distrito da culpa, de modo que ele tenha interesse em restituir esses valores ao final. Então isso precisa ficar muito claro para que não haja confusão aqui da fiança com o pagamento da pena de multa, por exemplo. São institutos muito diferentes, situações extremamente diferenciadas. Agora, a fiança poderá ser perdida? Claro, né? Os artigos 343, 344 e 345 definem as hipóteses de perdimento da fiança. Vejam lá vocês, 343. Já mencionamos que quando o juiz quando houver a quebra injustificada da fiança, não é, o sujeito perde metade do seu valor. Então, vejam, essa perda da meação, ela já é uma perda em si, em virtude da quebra da fiança. O 344 também traz uma hipótese. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança, se condenado ou acusado não se apresentar para o cumprimento do início da pena definitivamente imposta. Há que se questionar sobre a constitucionalidade dessa perda do valor da fiança estabelecido pelo 344, tá? Mas é uma hipótese que está prevista no Código de Processo Penal. E, enfim, o 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais os encargos a que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Portanto, aqui nós temos uma destinação, né? Que inclusive é
o objeto, né, o objeto aqui deste nosso outro tópico, destinação da fiança para o fundo penitenciário, quando ela for perdida, quando ela não for restituída para o seu legítimo proprietário. Bom, dito isso, a liberdade provisória sem fiança é o que sobra, é o que resta. Uma vez que eu verifiquei que não era cabível a liberdade provisória com fiança, eu devo conceder ao sujeito a liberdade provisória sem fiança, conforme está definido no artigo 350. Façam a leitura comigo. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes do 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Então, essa hipótese que está aqui prevista é uma hipótese de situação econômica, não é? De liberação do pagamento da fiança em virtude da impossibilidade. Mas lembrem-se, não é apenas a liberdade provisória sem fiança, ela não será concedida somente pela ausência de possibilidade de pagamento. Ela deverá ser concedida também naquelas hipóteses onde o pagamento da fiança estiver impossibilitado legalmente, porque o crime é inafiançável. Porque a regra da nossa Constituição, volto a repetir, é que nós estamos inocentes, um estado existencial, e que, portanto, nós devemos responder sempre o processo em liberdade. Ok? Dito isso, eu posso começar a trabalhar com vocês as medidas cautelares pessoais prisionais. Agora sim, eu gostaria de adentrar com vocês aqui na questão mais específica das prisões. Agora, eu vou até, acho que a Gladys tinha pedido agora, eu vou conseguir fazer o aumento, Gladys, aqui do tamanho da tela. Você me diga se aumentou realmente. Melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Aumentou, né? Ufa. Isso, jóia. Para Professor? quem estava aí sofrendo um pouquinho. Pois não? Eu coloquei aquela jurisprudência antes no chat e eu gostaria de iniciar com ela para tratar do tema que o professor abordou antes, rapidamente, sobre a gravidade concreta do delito. Ah, sim. Uhum. Não é? Esse caso aí foi um homicídio cometido com uso de arma branca, né, facão, em 2014, e o STJ negou em habeas corpus em 2021, a prisão preventiva do réu em 2019, com fundamento na gravidade do crime cometido, né, e afastando a regra da contemporaneidade, com uma justificativa de que comporta mitigação ante indícios de que ainda persistem os atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial, ou seja, a repetição de atos habituais. No caso em concreto, o réu não compareceu ao juízo e supostamente também não alterou o endereço, né, não promoveu a atualização do endereço. E o juiz decretou a prisão preventiva dele por causa disso, fundamentando basicamente na gravidade concreta do crime. O STJ sendo STJ, né? A vida inteira o STJ fez isso, né? Quem estava falando? Rodrigo. Ô, Rodrigo, essa jurisprudência, embora eu acho até que deve ser um acórdão mais novo que você trouxe, né? Eu conheço desde que eu sou estudante de direito, né?
porque o STJ sempre decidiu dessa maneira, né? Inconstitucionalmente falando, inclusive. E a minha provocação ela vem exatamente nesse sentido, desse tipo de jurisprudência que utiliza o argumento da gravidade hipotética do delito, né, material do delito, para justificar a prisão preventiva, né? É uma pena que a gente ainda veja com tanta intensidade esse tipo de situação, né? Porque se eu não conseguir transmitir isso para os meus alunos, então o erro é meu, né? Com certeza. Porque medida cautelar, ela é uma medida para cautelar uma situação processual presente ou futura, não é? Não uma situação passada. A gravidade do delito, né, nós estaríamos dizendo assim, quem define a gravidade do delito? Quem é que define a gravidade do delito? Então, qual é o critério objetivo para a gente definir a gravidade de um delito que ficou no passado? Eu posso ter matado a minha esposa, esquartejado o corpo dela e ocultado o cadáver. E aí as pessoas vão dizer, nossa, que coisa horrível, né? Ela é terrível isso daí que você fez, né? É super grave. Né? Só que depois disso, qual é o ato concreto que autoriza agora a minha prisão preventiva para o futuro? Né? Nós vamos falar sobre isso agora, do 312, que são as hipóteses materiais que autorizam. E a gravidade hipotética do delito material não está colocada como critério de justificativa no 312 para a decretação da prisão preventiva. Então, esse tipo de jurisprudência é o tipo da jurisprudência que faz tábula rasa da Constituição, faz tábula rasa do princípio do estado de inocência, é uma jurisprudência punitivista, né? Foi até interessante que você mencionou, né, que eles decretaram a prisão também eles não ficaram só na gravidade material do delito, na hipotética do delito, eles trouxeram também questões de que o sujeito não atualizou o endereço, né? Olha, pois deixar de atualizar o endereço no processo, né, é fato justificador de decretação de prisão preventiva. Professor, essa pode até ser uma estratégia do réu, né? Não comparecer ao processo, é uma espécie de defesa, né? Até porque ele não é obrigado a falar, ele não é obrigado a... Você matou a charada, era aí que eu queria chegar. Se eu tenho o direito ao silêncio, né? O direito ao silêncio subverteu o interrogatório e a participação do acusado no processo penal, na medida que agora eu não sou mais obrigado a participar. Né? Eu posso, inclusive, ser julgado à revelia. Né? Se eu quiser, eu posso ser julgado à revelia. E aí vai ter um defensor dativo nomeado. Veja, a revelia, ela leva à prisão preventiva automaticamente? Não leva. Né? Não leva. No nosso sistema constitucional, não leva. Antes da Constituição de 88, era muito comum que o sujeito não encontrado para responder ao processo penal, ele tivesse já imediatamente decretado uma prisão preventiva. Isso aí era meio que automático. Não encontrou para ser citado, decreta a prisão preventiva do réu. Depois da Constituição de 88, essa prática foi ficando escancaradamente ilegal, irregular, né? De modo que hoje a gente não fala mais nisso, né? Então, como você falou, pode ser até uma estratégia. Mas é isso, é normal, Rodrigo, nós vamos encontrar esse tipo de jurisprudência, e não é só no STJ, não, o Supremo também, esses dias eu vi uma jurisprudência muito semelhante a essa que você menciona, não vou lembrar qual foi o ministro lá que proferiu alguma coisa nesse sentido também, né? Eu vi pelo Conjur, ou no Instagram, alguém divulgando lá, o canal de Ciências Criminais, eu acho, que divulgou uma jurisprudência, um acórdão, né? Não uma jurisprudência, um acórdão do Supremo Tribunal Federal num sentido bem semelhante a esse que você mencionou aí agora. Mas é bem isso, né? Voltemos a isso e foi muito bom o exemplo, porque a gente tem que ter isso claro. Né? Eu não decreto medidas cautelares para o passado. Eu decreto medidas cautelares para o presente e o futuro, para acautelar situações presentes e futuras. Então, dizer, não é, que a gravidade do delito ela autoriza prender um sujeito hoje que não está fazendo nada, não é, ou que não tem aí qualquer fato concreto de que poderá voltar a praticar um delito no futuro, porque ele não atualizou o endereço dele no processo, meu Deus do céu, né?
Assim, sinceramente, eu vou falar aqui uma coisa que eu não devia falar. Eu não tenho qualquer simpatia pelo atual governo, nem pelos seus defensores, tá? Agora, assim, prendem as pessoas hoje no Brasil porque elas têm uma opinião política, tá? Que eu discordo no conteúdo. A pessoa está falando, aí prendem ela e a sociedade fica aplaudindo, né? E aí, assim, se prende o deputado que não é da minha simpatia política, todo mundo vai para a internet dizer já vai preso tarde. Eu, particularmente, acho que uma sociedade que aplaude prisão pela prisão é uma sociedade doente. Doentia. Doentia. Né? Então, eu, particularmente, não concordo com as prisões, com muitas das prisões que estão sendo determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, e tem muita gente aplaudindo, né? Porque não simpatiza com esse governo. Tá? Só tem que lembrar que quando for o seu governo, talvez, né, o Supremo Tribunal Federal faça a mesma coisa com os seus, com aqueles políticos com os quais você simpatiza, né? Para além da lei. Eu nem devia entrar nesse aspecto, mas é porque virou 2 pesos e 2 medidas no nosso sistema jurídico. E isso é meio insano. Né? Direitos fundamentais e liberdades devem ser defendidas para qualquer pessoa, em qualquer situação, não importando qual é a sua visão política de mundo. É analisar o caso concreto, né? Mas vamos adiante. Eu estava dizendo, deixa eu só voltar aqui ao meu roteiro. Ah, sim. Eu ia começar a mencionar para vocês, inclusive, né, primeiramente, a previsão constitucional das medidas cautelares prisionais. Né? O artigo 5º, inciso 61 da Constituição, ele diz: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Vejam, essa última parte aqui do nosso artigo não nos interessa aqui em processo penal, tá? Nós não vamos trabalhar com ela aqui. Nos interessa essa primeira parte. Ninguém será preso senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Meus caros, então aqui nós temos a previsão constitucional das prisões no Brasil. Vejam, as prisões no Brasil são de 3 ordens. Primeiro, prisão definitiva, decorrente de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que é aquela prisão lá do direito penal material, que é a consequência de uma condenação criminal pela prática de um delito. Cada tipo penal do nosso Código Penal traz um preceito primário e um preceito secundário. No preceito primário estabelece a conduta ilícita, o tipo de conduta proibida. E no preceito secundário nos traz a consequência, né? Geralmente uma pena de prisão. Vejo, como consequência. Essa prisão só poderia ser aplicada na medida em que decorra de uma sentença penal condenatória. Então, pena definitiva. Saindo da pena definitiva, eu tenho as prisões cautelares. E na categoria prisão cautelar, eu tenho apenas 2 modalidades de prisão no Brasil. Apenas 2. Vejam, isso é fundamental de ser gravado aqui. Ou a prisão é em flagrante delito, ou é por ordem fundamentada de autoridade judiciária competente. Eu não tenho outro tipo de prisão fora dessas. Ah, professora, prisão preventiva. Ah, professora, prisão temporária. Todas elas são modalidades de prisão por ordem fundamentada de autoridade competente. Vou dar mais um exemplo aqui. A condução coercitiva. Isso é uma questão que eu sempre menciono.
condução coercitiva é uma prisão de curta duração. Se é uma prisão de curta duração e não é flagrante, então ela só pode ser feita por ordem fundamentada de autoridade competente. Eu lembro uma vez que caiu num concurso ali, alguém perguntando, alguém trouxe para mim uma questão de concurso que perguntava se o delegado pode realizar conduções coercitivas sem autorização judicial. Claro que não. Pelo simples fato de que a Polícia Civil ir à casa de um sujeito e conduzi-lo até a delegacia é uma prisão de curta duração. E a prisão de curta duração só pode se operar por ordem fundamentada de autoridade judiciária competente, porque não configura flagrante delito. Então tem que pedir autorização do magistrado, claro. Então tudo que vocês não encaixarem no flagrante delito, vocês têm que encaixar na ordem fundamentada de autoridade competente. Então, prisão temporária, estou citando 3 modalidades aqui: prisão temporária, prisão preventiva, condução coercitiva. São as 3 modalidades que me vêm à cabeça agora. Tá? E por quê? Porque lá na época da ditadura militar tinha era comum o procedimento das prisões para averiguação. Prisão para averiguação era assim um bicho papão, né? Porque não é flagrante delito, não é flagrante. O sujeito não estava em flagrante delito e também não tinha nenhuma ordem de autoridade judiciária competente para prender. Mas a polícia parava o sujeito e dizia: olha, não falava nada, falava, entra aqui. Botava o sujeito no camburão e ficava com ele lá uns 2, 3, 4 dias andando. Dizia: não, prisão para averiguação. Estamos averiguando se o sujeito é um subversivo, algum tipo de criminoso. Essa modalidade de prisão para averiguação não se encaixava em nada. E ela foi assim corrente em toda a ditadura militar. Corrente, ela virou a piada e a tragédia nacionais, né? Era isso. Então, quando a Constituição de 88 veio, ela tratou de limitar isso daí, de dizer: olha, não tem mais prisão para averiguação no Brasil. Não tem prisão que fuja à ordem do juiz ou que fuja ao flagrante delito. Tudo que fugir disso é ilegal. Tudo que fugir disso é inconstitucional. Perfeito? Então, as modalidades são essas. Não adianta tentar criar uma outra modalidade, porque ela não existe. Tá? Então, comecemos aqui pelo flagrante delito. Comecemos por ele. Flagrante delito é uma situação, é uma prisão muito bonita no sentido teórico, né? Estou dizendo, analisar teoricamente o flagrante delito. A situação fática é horrível, né? Claro. Vejam, a pergunta é: por que se prende um sujeito em flagrante delito? E aí, quando eu faço essa pergunta em sala de aula, aqui vocês falam um pouco, até porque a modalidade aqui acaba impondo isso, mas quando eu pergunto em sala de aula, por que eu prendo o sujeito em flagrante delito? Surgem aí respostas as mais malucas possíveis, né? E, na verdade, eu prendo o sujeito em flagrante delito porque no momento da prática do delito é o melhor momento para cautelar a coleta de provas. É por isso que eu prendo. Olha só, flagrante vem do latim flagrans, aquilo que está queimando, crepitando. Flagrans é chama em latim. Flagrans, aquilo que está flagrante, aquilo que está queimando. Então, o momento em que o sujeito está atirando no outro, está esfaqueando, está retirando, está subtraindo a coisa do seu legítimo proprietário, e eu consigo delimitar esse momento, esse espaço-tempo, que se chama flagrante delito, é o local exato onde estão reunidas as provas da materialidade da autoria, numa circunstância espaço-temporal. Então, eu prendo em flagrante para poder obter essas provas. É ali o melhor momento para eu definir a autoria e a materialidade do delito.
Mas uma vez que eu recolhi essas provas de autoria e de materialidade, o sujeito vai ficar preso? Não, não. Uma vez que eu consegui obter as provas de autoria e de materialidade, eu já cautelei a situação característica do flagrante delito, que é o recolhimento de provas. Então, agora o sujeito, ele terá para si decretada a liberdade provisória, com ou sem fiança, a depender do caso. A não ser que exista um motivo para a decretação da prisão preventiva. Mas a prisão preventiva ela tem que ter situação nova. A prisão preventiva é outra coisa, não é? Tem que ter uma situação nova que justifique a prisão preventiva. Então vejam, qual é a regra? O sujeito está em flagrante delito, ele deve ser preso. Deve ser preso para que eu acautele uma situação. Essa situação é uma situação procedimental, processual, probatória. É recolher, garantir a boa coleta das provas de autoria e materialidade no melhor momento em que elas estão reunidas. Uma vez que eu acautelei essa situação probatória, eu concedo ao sujeito a liberdade provisória com ou sem fiança, a não ser que haja necessidade de decretação de uma prisão preventiva. Prisão preventiva é essa que deverá estar fundamentada em fato novo, ou seja, fato diferente do flagrante delito. Por exemplo, existe uma circunstância que demonstra que se soltar o sujeito, ele vai continuar praticando outras infrações penais. Eu lembro uma vez eu assisti uma reportagem do Globo, era do Globo Repórter, em que eles falavam sobre psicopatas no Brasil. Né? Eu não gosto muito dessa questão, eu trabalho com psicanálise e eu tenho aí os meus preconceitos com essa coisa do psicopata, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas aí eles foram entrevistar um sujeito que era considerado um psicopata famoso, que estava preso numa cadeia em Belo Horizonte, né? Na penitenciária de Belo Horizonte. E na reportagem, o repórter perguntou, você tem esperança de sair daqui? E o sujeito falou assim, claro, tenho muita esperança de sair. E o que você vai fazer da sua vida quando você sair? Ele respondeu na lata, assim, eu vou continuar matando. E ele era um sujeito assim, que tinha uns 50 homicídios nas costas. Né? Então, vejam, aqui eu estou falando de uma circunstância onde assim, é inegável, né? É inegável que o sujeito vai voltar a praticar delitos. A vida pretérita dele me demonstra isso, e a sua vontade, né, ele não esconde, né, o seu desejo. Né? Claro, eu estou falando aqui de esse caso é um caso extremo, né, extremado, até caricatural. Né? A gente não vai ver casos assim tão caricaturados no dia a dia, né? Mas era um caso caricatural, e que eu sempre menciono. Ou seja, o que o juiz vai fazer numa situação como essa? Se for um caso em trâmite, a prisão preventiva é uma forma de conter a prática de novos delitos. Ou o sujeito está ameaçando testemunhas, ou ele realizou atos que demonstram que ele pode tentar destruir as provas do processo, ou fatos concretos que indiciem que ele vai fugir do distrito da culpa, ele está com passagem comprada para o exterior só de ida. É por isso que eu menciono, não é? E volto a repetir, prende-se em flagrante, acautela-se uma situação probatória, concede-se a liberdade provisória com ou sem fiança, a não ser que haja necessidade de prisão, decretação de preventiva, por fato novo, entendido o fato novo, um fato diferente do flagrante delito. Ou seja, eu não posso decretar a prisão preventiva. Voltou aqui, Rodrigo, a questão, né? Dizer a gravidade do delito.
A gravidade do delito diz respeito ao flagrante, não diz respeito à prisão preventiva. Então, veja, agora a prisão preventiva tem que ser por fato novo. Então, esse fato novo surgido aqui na prisão preventiva é que autoriza a manter o sujeito preso. Então, agora ele não está mais preso. É por isso que na audiência de custódia isso acontece muito. Né? O sujeito foi preso em flagrante delito, foi levado para a audiência de custódia. Chega na audiência de custódia, o juiz ele tem que fazer, ele tem que seguir um caminho. Ele está numa encruzilhada. Ou ele concede a liberdade provisória, ou ele decreta a prisão preventiva. Quando eu comecei a advogar, não era assim. Por quê? Porque o código não tinha essa previsão. Então, o que acontecia na minha época? O sujeito era preso em flagrante delito, e quando chegava os autos de prisão em flagrante delito para o juiz de direito, existia o juiz, todos os juízes faziam isso, todos, sem exceção. Eles proferiam um despacho de homologação do flagrante delito. Homologa o flagrante delito. Só que nunca existiu no ordenamento jurídico brasileiro um artigo de lei que falasse que o juiz tinha que homologar a prisão em flagrante. Não existia. Era uma prática que se tornou usual e que era uma forma do juiz fugir ao que dizia o código, que era considerar a liberdade provisória. O que o juiz tinha que fazer nessa hora era conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Mas como o código era dúbio, ele dizia homologo o flagrante. E o sujeito ficava lá apodrecendo na cadeia. Até arrumar um advogado, um defensor público, que fosse lá e fizesse o pedido de liberdade provisória com ou sem fiança. Eu cansei de ver isso na minha vida. Hoje não. Hoje o código ele é bem claro. Na audiência de custódia, ou o juiz... Veja, a audiência de custódia, eu estou falando de um preso em flagrante delito. O preso em flagrante delito é levado à audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz pode tomar duas decisões. Ou ele concede a liberdade provisória, com ou sem fiança, ou ele decreta a prisão preventiva. Ele não pode ficar em silêncio, dizer não tomar nenhuma decisão. Ou dizer homologo a prisão em flagrante, porque isso não existe mais. Nunca existiu, na verdade. E hoje, claramente, o código proíbe. Ele tem que dizer, ou você estará livre por liberdade provisória, ou você permanecerá preso em virtude de prisão preventiva, porque surgiu um fato novo que autoriza a manutenção da prisão. Nesse aspecto, a audiência de custódia foi um avanço, né? Porque antes sequer o sujeito era visto pelo magistrado. A pessoa era presa em flagrante, ficava na delegacia, o juiz homologava o flagrante delito. Olha, eu vi situações vexatórias, assim, do sujeito... o sujeito foi preso em flagrante. Eu advoguei em caso assim, tá? O sujeito ser preso em flagrante delito, vai para o juiz homologa o flagrante delito. O sujeito não tinha advogado, não tinha defensoria pública na época, e o caso ficava parado no cartório. Depois de 1 ano do sujeito preso, ilegalmente, a família me procurou. Aí você chega lá, o sujeito está 1 ano preso. Ele está no limbo. No limbo. No limbo. Um flagrante delito que tinha que ter sido convertido em liberdade provisória, não o foi, porque o juiz deu o migué da homologação, ao invés de conceder a liberdade. Não tinha advogado, ficava lá. Ficava lá. Parado durante tempos. Situações vexatórias. Bem complicadas. Bom, dito isso, eu gostaria de mencionar para vocês algumas situações aqui que eu... A nossa aula é até às 20 mesmo? 20, né? Perfeito. Então dá tempo ainda de desenvolver um pouquinho. Deixa eu só abrir aqui o meu código. Aqui, perfeito. Eu estou sem o meu código em livro hoje, por isso eu estou tendo que acompanhar aqui, estou tendo que fazer essa diminuição. Atrapalha um pouquinho.
Isso, perfeito. Então vamos lá. Primeiramente, quem pode prender em flagrante delito? O Código de Processo Penal é muito claro nesse sentido. Qualquer pessoa pode realizar uma prisão em flagrante delito. Tá? Qualquer pessoa do povo pode realizar uma prisão em flagrante delito e as autoridades policiais devem realizar a prisão em flagrante delito. Eu sempre menciono que as pessoas tomarem cautela com isso, porque nós não somos preparados para sair por aí realizando prisões em flagrante delito, né? Não temos aí condições mínimas para isso. Então, geralmente o que acontece é que a polícia militar faz uma prisão em flagrante delito. Feita a prisão em flagrante delito pela polícia militar, nós já falamos sobre isso aqui no início das nossas aulas, quando estudamos o inquérito policial, porque a polícia militar é a polícia ostensiva, é a polícia de segurança, é a polícia que geralmente está nas ruas. Feito o flagrante delito pela polícia militar, o sujeito preso é conduzido a uma delegacia de polícia, podendo ser uma delegacia de polícia civil ou uma delegacia de polícia federal, a depender aí do crime que foi praticado. E uma vez conduzido até uma delegacia, ele é entregue ao delegado de polícia civil ou ao delegado de polícia federal, que é a autoridade que tem competência para lavrar o auto de prisão em flagrante delito. Então, o papel da polícia militar ou de qualquer do povo que realize um flagrante porventura é conduzir o sujeito até uma delegacia de polícia. Porque a polícia militar não tem competência para lavrar o auto de prisão em flagrante delito e muito menos para realizar a investigação que dará origem ao inquérito policial. Então, quem pode prender? Qualquer pessoa, qualquer do povo, poderá, e as autoridades deverão realizar o flagrante delito e, feito o flagrante delito, conduzir o preso até uma delegacia de polícia. Dito isso, quais são as hipóteses de flagrante delito, né, que nós estamos vendo aí? Vejam, aqui eu quero mencionar para vocês que há tipos muito bem definidos. As hipóteses de cabimento aqui, que estão previstas no 302 do Código de Processo Penal. O flagrante próprio, o quase flagrante e o flagrante presumido. Tá? São as hipóteses que estão aqui previstas. Abram os códigos de vocês e acompanhem lá. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito, incisos 1 e 2, quem está cometendo a infração penal e quem acaba de cometê-la. Vejam, eu quero ressaltar muito isso aqui. Inciso 1. Quem está praticando a infração penal. Quem? A pergunta agora eu estou perguntando. Quem é que está praticando uma infração penal? Quando uma pessoa está praticando uma infração penal? Uma pessoa está praticando uma infração penal quando ela está realizando a conduta que configura o verbo nuclear de um tipo. Então, quem está praticando homicídio? Quem está dando as facadas. Veja a relação de imediatidade. Quem está dando as facadas. Quem está disparando a sua arma de fogo. Quem está praticando o furto? Quem está subtraindo a coisa alheia móvel do seu local. Quem está praticando o estupro? Aquele que está realizando a penetração, os atos sexuais. A relação é de imediatidade. Não passou isso. É concomitante. É ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Esse flagrante é chamado flagrante próprio. Esse flagrante é muito forte. Porque eu mencionei para vocês, no início aqui da nossa disciplina, que se prende em flagrante delito para cautelar provas de materialidade e autoria. O sujeito que está praticando o verbo nuclear do tipo, essa prova de autoria é muito forte, gente.
Eu estou dizendo para vocês que eu flagrei o sujeito no momento exato em que ele dava as facadas, em que ele disparava a arma de fogo. Vejam a força probatória desse flagrante delito, em matéria de prova de autoria. É muito forte. É muito forte. O inciso 2, ele também é considerado flagrante próprio. Mas o código diz, considera-se flagrante delito quem acabou de cometer o delito. Acabou de cometer o delito não tem a mesma força probatória de quem está praticando a infração penal. Porque quem acabou de praticar a infração penal não foi flagrado quando executava a conduta que perfectibiliza o verbo nuclear do tipo. Então, a prova da autoria já é bem mais tênue, bem mais fraca. Eu vou dar um exemplo para vocês do Padeiro de Veneza, que é um caso clássico. Vocês conhecem o caso do Padeiro de Veneza? Não? É um caso bem conhecido. É um caso bem conhecido por todos que militam na área penal. O padeirinho, ele saiu, né? Ele saiu bem cedo para ir para... Ele trabalhava lá numa padariazinha lá, ele saiu bem cedo para ir trabalhar, ainda de madrugada, né? Padeiro acorda cedo, tem que ser. Quando ele estava passando numa daquelas pontezinhas de Veneza, aquelas pontes terríveis, né? Se você tiver com mala lá, você sofre um monte, porque para ficar passando por aquilo tudo lá é terrível. Quando ele estava passando numa ponte, ele viu um corpo de um homem com uma faca cravejada no peito, na ponte. E o padeiro, ele olhou na hora e viu que o cabo da faca era um cabo muito bonito, de bronze, chamava atenção. A besta do padeiro resolve furtar a faca que estava no peito do homem. Então ele olha para um lado, olha para o outro, se abaixa, vai lá e começa a puxar a faca do peito. E é flagrado pela polícia exatamente nesse momento. E aí, como é que ele ia explicar que ele não tinha matado o sujeito? Não teve como, né? Ele foi preso como homicida. Por mais que ele dissesse que estava só furtando a faca, ninguém acreditou nele. Ninguém acreditou no sujeito. E ele foi processado pelo homicídio. E foi condenado pelo homicídio. Vejam, o sujeito que está segurando a faca, ele já não está mais praticando a infração penal. Ele acabou de praticar a infração penal. Ele não foi flagrado realizando os golpes. Ele estava apenas segurando a faca. Olha como é que eu já trago para vocês um caso de um erro judiciário clássico, onde o sujeito foi preso em flagrante próprio, na hipótese do inciso 2, mas cuja prova da autoria não é uma prova perfeita. Pelo contrário, eu tenho aqui um caso clássico de erro judiciário. Perceberam? Perceberam? Então, conforme eu vou descendo na escala do flagrante delito, o que eu tenho é um enfraquecimento do poder probatório em matéria de autoria de uma infração criminal, levando em consideração que o flagrante delito tem essa função acautelatória de provas. Perfeito? Vamos adiante. No inciso 3º, vejam lá, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração, que é a famosa hipótese do quase flagrante. E eu acho esse nome ótimo, né? Porque é isso mesmo, né? É um quase flagrante. É um quase flagrante. Ele foi perseguido pela autoridade, pelo ofendido por uma pessoa, numa situação onde presumiu-se que ele era o autor da infração.
Vejam, eu tive uma situação eu atuei num caso que foi muito louco, assim, porque o meu cliente estava chegando, ele estava chegando na cena do crime. Tinha lá um homicídio num bairro, e todo mundo dizia, o rapaz que praticou a infração penal estava de boné preto e camiseta vermelha. Estou inventando aqui uma roupa, entendeu? E o meu cliente que estava chegando no local, ele estava exatamente com a roupa que foi descrita pelas pessoas. Não é? E quando ele chegou no local, as pessoas olharam para ele assustadamente, e ele correu. Ele fugiu. Ninguém teve dúvida, né? Foram atrás dele. Vejam. Mas se ele está usando camiseta vermelha, boné preto, está fugindo, só pode ser ele. Ele estava fugindo porque ele estava com um cigarrinho de maconha no bolso. E quando ele viu a polícia, ele resolveu fugir. Aí ele foi preso. Preso em quase flagrante. Pelo homicídio. Aí depois vai toda aquela história, né? São situações absurdas, mas que acontecem. Acontece. Então, esse é o quase flagrante. E, por fim, eu tenho a hipótese do 4, que é o flagrante presumido. Tá? Quando o sujeito ele é encontrado, vejam, cada vez eu fico mais distante. Ele é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. O sujeito param o carro do sujeito logo depois da prática de uma infração, não é? Nas redondezas do local, o sujeito nem sabe o que está acontecendo, e tinha uma faca lá no banco. Opa, uma faca aqui no banco. Acabou de morrer um cara esfaqueado ali. Você está preso em flagrante presumido. É quase uma prisão para averiguação. Não estivéssemos aqui diante da circunstância do flagrante delito. Né? Então, eu gosto muito de mencionar isso. Do inciso 1 ao inciso 4, nós vamos caindo em poder probatório. No inciso 1, nós temos uma hipótese probatória muito forte. No inciso 2, uma hipótese mais fraca. No 3, bem mais tênue. E no 4, bem mais tênue ainda. Então, é a força probatória das circunstâncias que estão aqui colocadas. O artigo 302, incisos 1, 2, 3 e 4, eles são números clausos. Números clausos, ou seja, não admitem analogia nem interpretação extensiva. Ou flagrante delito se configura numa dessas 4 hipóteses, ou ele será ilegal. Porque não há flagrante delito que não se encaixe nessas 4 hipóteses. E, inclusive, nós veremos na aula que vem que uma das formas de quebrar o flagrante delito é demonstrar a sua tipicidade. É demonstrar que aquela situação em que o sujeito foi preso não está configurada nem no inciso 1, nem no 2, nem no 3, nem do 4 do 302. Vejam. Portanto, aqui há uma tipicidade cerrada. É números clausos. Eu preciso caracterizar o flagrante delito numa dessas 4 hipóteses materiais. Se não houver essa caracterização, não haverá o flagrante delito. E ele deverá ser relaxado pela autoridade judiciária competente. Bom, são 20 horas e 5 minutos. Eu acho, portanto, que já avançamos bastante. Eu vou, então, parar a apresentação por aqui. E aí, na aula que vem, eu continuo o flagrante delito, adentrando nas ordens fundamentadas de autoridade judiciária competente. Perfeito? Vocês gostariam de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Professor, Pois não. eu tenho uma última questão. Fique à vontade, Rodrigo. Eu vou expor a situação e o professor me fala como é que a gente poderia colocar isso dentro do rol do 302. Uma equipe policial chega num determinado bar e tem lá um monte de pessoas e é encontrado nesse bar aí nos fundos
drogas e balança de precisão e tudo mais. Uma situação corriqueira aí da vida cotidiana. Como é que eu posso encaixar isso e em suposto flagrante? Porque alegam todo mundo alega que não participou de nada, que não sabe da droga, o dono do bar não está ali, não tem ninguém na redondeza que conhece ninguém, então fica aquela coisa do diz que não disse. Seria o caso de conduzir todo mundo, colher os depoimentos e depois, eventualmente, decretar a prisão de alguém, ou tentar identificar ali na situação específica? A caracterização é o inciso 1, né, Rodrigo? Porque quem tem drogas, quem está portando drogas, ele está praticando a infração penal, né? Então, aí é o inciso 1 do artigo que nós estamos trabalhando, né? Então, está praticando a infração penal. Mas aí vai todo mundo, professor? Aí a questão é definir a autoria. Isso, Aí essa é a minha a tua questão é definir a autoria. E aí, assim, depende do caso concreto, não é? Por exemplo, se foi encontrado lá dentro da casa do dono do bar, acho que é meio inevitável que ele vai ser preso em flagrante delito. Ele, pelo menos. Não é? Agora, você vai prender os frequentadores do bar? Ou foi encontrado no quarto do filho do dono do bar? Eu acho que é meio inevitável que ele vai ser preso em flagrante delito. Agora, você vai levar o pai? Veja, depende muito do caso concreto. Eu não tenho uma resposta fechadinha para te dar, né? Depende do caso concreto. Agora, se você encontrou droga num lugar, alguém estava praticando a infração penal. Alguém estava praticando a infração penal. É flagrante próprio, é o mais forte flagrante que existe. Agora, o problema é você definir a autoria do fato. Essa justamente é a dúvida, né? Vou te dar um exemplo, né? Eu tive um clientezinho, o menino completou 18 anos, ele pegou o carro do pai dele e eles moravam no interior de São Paulo. E aí ele falou, vou visitar minha irmã que mora em Maringá, no Paraná. Olha a situação. Aí ele saiu do interior de São Paulo e quando ele estava saindo da cidade dele, um cara pedindo carona na estrada. Aí ele olhou o cara, assim, era uma pessoa que ele conhecia da cidade, ele pegou, parou, o sujeito entrou e falou, para onde você está indo? Para Maringá. Ah, coincidência, estou indo para lá, posso ir junto contigo? Posso. Aí, vamos junto. Aí depois, lá pelas tantas, viu um outro cara pedindo carona, e esse carona falou para ele, esse cara é meu conhecido, vamos dar carona para ele? Vamos. Aí entrou a terceira pessoa no carro. E eles foram. Quando eles estavam chegando em Maringá, a polícia parou o carro e encontrou uma mala enfiada debaixo do banco do motorista com cédulas falsas. Todo mundo preso. Os três. Os três presos. De quem que é a mala? Ninguém fala de quem é a mala. Tá? Essa é uma hipótese um pouco mais, né, mais caricatural, né? Mas é um caso que eu atuei nele. E o meu cliente não teve jeito. O Ministério Público Federal veio, denunciou todos os três por moeda falsa. Eles estavam presos, e eu atuando no caso, etc. E tal. Até que, né, por uma dessas sortes que acontecem uma vez na vida, uma única vez na vida, a esposa de um dos caroneiros resolveu comparecer em juízo e falar a verdade. Achou injusta a situação e falou, não, o meu marido e esse outro caroneiro, os dois caroneiros, eles são ladrões de carro, eles iam roubar o carro do menino e iam matar ele. Era tudo de caso pensado. O menino é inocente na história. E foi assim que eu consegui finalmente obter a liberdade do garoto e, enfim, absolvê-lo no processo que contra ele tramitava. Mas até surgir essa prova, foi um parto. Foi um parto, um caso dificílimo. Um caso dificílimo.
Professor, se eu pudesse resumir a pergunta assim, de modo genérico, eu poderia dizer o seguinte: bom, para existir um flagrante, tem que existir um autor. E a dificuldade aparece, né, quando tu tem vários supostos autores ou pretensos, que de modo que a situação colocada inviabiliza a identificação daquele que talvez pudesse estar cometendo a infração penal. Ah, tá, ok, entendi. Ficou melhor a pergunta agora. Então, aí assim, o Rodrigo, então talvez não estivesse configurando aí o inciso 1, tá? Pudesse estar configurando o inciso 4, por exemplo, tá? E aí haveria prisão em flagrante, tá? Um flagrante um pouco mais um flagrante um pouco mais tênue, um pouco mais Ainda não, meu amorzinho, mas eu já estou indo lá, tá bom? Se você esperar um pouquinho, eu vou ler um livrinho para você. A minha filhinha já está pedindo aqui, Rodrigo, para eu ir lá ler um livrinho para ela, né? Mas olha só, é exatamente a situação que eu mencionei. Você tem quatro flagrantes. Flagrante próprio, dos incisos 1 e 2, o flagrante presumido o quase flagrante e o flagrante presumido. Então, nessa situação que você mencionou aí, configuraria pelo menos o flagrante presumido, tá? Então, há uma situação, há uma incerteza, mas todos foram encontrados numa circunstância onde há uma dúvida ali sobre a posse da droga, tá? E que autorizaria a prisão em flagrante. Eu estou falando aqui muito teoricamente, porque assim, eu tenho até medo de falar teoricamente, porque depende muito do caso concreto, tá? Cada caso concreto é um caso concreto. Mas, assim, teoricamente daria para fazer um encaixe aí no inciso 4º, a situação que você está mencionando, o flagrante presumido, que é uma situação probatória mais tênue, mais fraca, né? Sem o potencial probatório do inciso 1. Né? Outra coisa é você ser encontrado portando a droga, né? No bolso. Né? Professor, só para não atrapalhar até a tua filha aí, nesse caso é que eu vejo nessas situações que a polícia acaba utilizando o flagrante como justificativa e tentativa de coerção, né? Porque ela obriga alguém a dedurar o outro. Alguém vai ter que falar ou vai todo mundo. É nessas situações que acaba sendo um excesso, né? Porque a justificativa estaria no inciso 3º ou 4º, mas não se tem certeza sobre nada. É uma situação que não tem. Supostamente não existe nada, né? Não tem. Mas o inciso é aquilo que eu falei. A partir do inciso 2, abaixo, não se tem certeza sobre nada. Talvez a única certeza que se tem é no inciso 1, porque você viu, as pessoas testemunharam no inciso 1 a prática da infração. Nos outros, é tudo meio presumido, se você parar para pensar. Tudo presunção. Né? Tá certo, professor. Obrigado pela... Imagina. Desculpa, não tem uma resposta super cabal e matemática à sua pergunta, porque isso aqui não é matemática, é processo penal. Né? E processo penal é ponderação. Né? Você pondera o caso concreto. Né? E realmente é difícil de... As brigas, quando eu ingresso com um pedido de relaxamento de prisão em flagrante delito, né, na justiça, a briga é exatamente essa que você está mencionando. É uma briga, é um cabo de guerra para mostrar que não configura. Né? Não está configurado, no caso concreto, flagrante delito. É bem isso. Então, e o Ministério Público vem e diz que está caracterizado, e eu digo que não está caracterizado, e aí vai para a decisão do juiz. Então, não é matemático. Pode ficar tranquilo nesse aspecto. Tá? Tem situações que são difíceis mesmo. É o famoso hard case. Caso difícil. Mais alguma questão? Não? Então eu vou ler um livrinho lá com a minha filha. Boa noite para vocês, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau, Márcia.